Deus não falou para você que você seria uma bênção, que você seria próspero, que você cresceria nesta terra. Escute com muita atenção, porque Deus está falando hoje, o mês de maio vai ser o mês do decreto de Deus. O mês de maio vai ser o mês em que 3 decretos de Deus se cumprirão, se realizarão na sua vida. Papai está dizendo para alguém aqui hoje, se prepare para 3 decretos de Deus para este mês de maio. Porque Deus hoje, Ele manda falar para você, hoje comece a dar a Deus algumas situações que se levantaram contra a sua vida, que conturbaram o teu coração e que te preocuparam muito. Começa a dar a Deus algumas deliberações pesadas em relação à sua vida que o diabo liberou para tentar prender, aprisionar, enfraquecer a sua fé. Mulher de Deus, papai está falando com alguém aqui hoje e ele está dizendo, escuta, Deus não falou para você que esse mês seria o mês da resposta? Seria o mês em que você viveria o decreto? O mês não acabou não, e Deus está dizendo, o mês de maio agora vai ser o melhor mês da sua vida, porque vai ser um mês em que desencadeará coisas extraordinárias na sua vida. Escute, porque daqui a pouco eu vou fazer a oração de quebra de maldição, a oração do Salmo 91. E só quem precisa hoje que Deus quebre maldição, só quem precisa hoje que Deus cure, só quem precisa hoje de livramento de Deus, porque o Salmo 91 ele representa a cura, quebra de maldição e livramento. Você vai colocar aqui do lado o seu nome e o seu pedido. Coloque o nome, coloque o pedido de oração e digita aqui, eu preciso de livramento, de cura e quebra de maldição para a minha vida. Porque daqui a pouco eu estarei levantando um clamor, fazendo a oração do Salmo de número 91. Na direção de Deus, na direção de papai. O Senhor está dizendo hoje, você não vai precisar, guerreira, fazer nada, filha. Você não vai precisar, servo de Deus, serva do Senhor, fazer nada. Você só vai precisar confiar. Você só vai precisar acreditar na promessa. Confiar que tem um Deus que garante. Confiar que tem um Deus que protege. Confiar que tem um Deus que está segurando na tua mão e te conduzindo para tu viver o extraordinário. Ela mandou que a fargo me der e sai. Você não vai precisar fazer coisa nenhuma, guerreira de Deus, servo e serva do Senhor, porque Deus é aquele que está cuidando do cenário. E Ele manda dizer assim, já tenho 3 decretos preparados para o mês de maio na sua vida. Porque deixa eu te falar uma coisa, tem uma pessoa que chegou aqui que tem muita experiência na vida, mas são experiências que você não deseja para ninguém. Não é verdade? São experiências que você não deseja nem para o teu inimigo. São coisas que você não deseja nem para o teu pior inimigo. Quanto dirá os teus amigos? Porque hoje é fácil alguém olhar para você e dizer assim, a vida dela é muito boa, porque ela ri, ela brinca, ela vai para um canto para o outro e está rindo. Quem vê você sorrindo, nem imagina o que tu passou lá atrás. Não sabe o que tu enfrenta, não conhece o teu coração, não sabe da tua lágrima dentro do teu quarto. Escuta, eu estou falando a verdade? Se eu estiver mentindo, você pode me corrigir, ou até mesmo me ignorar, não tem problema não. Agora, se for verdade, eu quero pedir para você confirmar aqui, digitar, pastor, tudo que o Senhor está falando é a mais pura verdade. Quem vê você hoje, olha para você e diz assim, mas é muito bom a vida dele, a vida dela. Se passassem, escute o que eu estou te dizendo, se passassem
10%. Tem gente que se passasse 10% do que tu já passou, não aguentaria nem passar pela metade. Não aguentaria suportar caminhar a metade do caminho que tu já caminhou. Porque só você e Deus sabe do tanto que você já suportou, e Deus é aquele que confia nas tuas capacidades. Porque se você está até aqui hoje, ainda está de pé, meio que arrastando, meio que chorando, se você chegou até aqui é porque, como diz a palavra, até aqui tem te ajudado o Senhor. Até aqui tem segurado Deus na tua mão. Até aqui Deus tem pego na tua mão, tem segurado na tua mão para te capacitar, para te guiar, para te fortalecer, para te conduzir, para te levar para um lugar de crescimento, de vitória, de bonança, de alegria. Da remando que me afargue, me derebe, alabado que assai. Eita, que Deus lindo e maravilhoso é esse. Deus está dizendo: até aqui eu tenho te ajudado na peleja para te dar vitória. Até aqui eu tenho te capacitado nessa guerra para te levantar com autoridade e com unção. Então hoje o Senhor manda dizer assim: creia nos decretos de Deus, não ouça. Deus está dizendo hoje: não ouça o que as pessoas estão dizendo a teu respeito. Não dê ouvido para o que os homens e as pessoas estão falando sobre você. Não atente para o que falaram, para o que disseram sobre você. Dê atenção às palavras de Deus, porque as palavras de Deus, elas são prioridades. O próprio Deus disse em Isaías 55, verso 11, porque essa é minha palavra. Ela não voltará para mim vazia, mas antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Essa é a minha palavra. Ela não vai voltar vazia. Ela vai cumprir algo grande. Ela vai cumprir o meu decreto. Ela vai cumprir o meu projeto. Ela vai cumprir o que eu tenho designado, que eu tenho projetado, que eu tenho preparado. Essa é a minha palavra. E tem momento que a gente desanima, mas o Senhor está dizendo hoje: já lancei uma palavra de vitória sobre você. Um decreto que não pode ser cancelado, porque o profeta Isaías, ele disse: ainda antes que houvesse dia, eu sou, não há quem possa escapar das minhas mãos. E agindo Deus, quem impedirá? Se Deus está agindo na tua vida hoje, pode descansar, pode esfriar a tua cabeça, pode sentar um pouquinho aí no teu cantinho. Porque Deus é aquele que não será impedido. Porque quando está na mão de Deus, não tem para onde correr. Se tiver na mão de Deus, meu amigo, é por isso que Jesus disse: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem corrói, mas ajunteis tesouro no céu, porque nem a traça, nem a ferrugem e nem o ladrão rouba. Porque se está na mão de Deus, se está guardado no âmbito de proteção divina, meu amado, minha amada, é garantia na certa de que é vitória preparada para você. Então hoje Deus está dizendo que Ele vai fazer isso na sua vida. Ele vai primeiro fortalecer a tua fé, porque não adianta a gente caminhar sem ter fé que Deus está do nosso lado. E Deus está dizendo: primeiro, para você chegar onde Deus projetou, eu preciso dar um up, ativar a sua fé, despertar o seu coração para aquilo que Deus projetou. Porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, a fé é a certeza das coisas que se esperam e o firme fundamento daquilo que se não vê.
A fé é a certeza e o firme fundamento. Ela é convicção. Se você voltar um capítulo antes, no capítulo 10, já no finalzinho, o autor de Hebreus ele vai estar dizendo assim: o meu justo viverá pela fé. Mas se ele retroceder, Deus não vai se agradar da alma dele. Mas ele diz assim: nós não somos dos que retrocedem, nós somos dos que avançam para a conservação da alma. Nós somos daqueles que crescem, que pelejam, que chegam longe. Nós somos daqueles que avançam, que foram chamados para enfrentar, para guerrear, para lutar, para viver projeto e promessa. A gente chega longe. E Deus está falando com alguém aqui hoje, dizendo assim: Deus não falou para você que você chegaria longe, que você prosperaria, que você cresceria nessa terra? Deus não falou com você? Então por que temer? Então por que duvidar? Então por que ficar com medo? Escute, tire o medo. Não, escute. Melhor dizendo, eu profetizo que Deus vai tirar o medo do teu coração. Deus não falou com Josué, capítulo 1, versículo 9. Porventura não foi eu, o Senhor teu Deus, que te chamou, que te enviou, Josué? Ei, servo meu, não foi eu que te enviei, então somente seja forte e corajoso, porque o Senhor teu Deus, Ele é contigo aonde quer que andares. Ah, mas tem momento que a gente está com tanto medo, tem momento que a gente está tão cansado, tem momento que a gente está tão aflito que a gente só pensa em desistir, que a gente pensa em parar, que a gente pensa em voltar atrás, que a gente desanima, não é verdade? Tem momento que a gente está com tanto medo que a gente só quer se esconder. Veja se não é verdade que eu estou falando com você. A vontade que dá é de buscar um buraco para se enterrar dentro, para se esconder, buscar um lugar para tentar se ocultar das circunstâncias, das situações. Eita, Deus tremendo, mas Deus está dizendo hoje: eu chamei alguém aqui com um propósito lindo, grande e específico na minha presença. Eu chamei você com um propósito muito lindo e muito grande, porque você foi chamado para brilhar. E Jesus disse: uma candeia, ela não é colocada debaixo de uma cama, porque senão vai ofuscar o brilho. Ela tem que estar em um lugar alto, aonde brilhe todo o ambiente e todos vejam que aquele brilho é importante para aquele ambiente. Deus está dizendo: você é como uma candeia, foi chamado para brilhar, para ser posto em lugar de destaque, para todo mundo ver que você é importante para o ambiente. Eita, que Deus está falando hoje. E Deus está dizendo hoje: o inimigo quer que você desista. Deus está dizendo: bata no peito e diga: eu não vou desistir. Só quem crê nisso já entra aqui no comentário e digita assim: eu não vou desistir. Escute, grande e lindo vai ser o teu testemunho. A partir de hoje Deus vai fazer você viver testemunho. E não é testemunho pequeno não, é testemunho grande, é testemunho de vitória. Deus vai fazer você viver testemunho grande, testemunho de vitória. Na presença dele, Deus vai fazer você viver. Escuta, olha para mim, olha para cá. Deus está dizendo hoje para você: não é para desistir jamais. Bata no peito, repita, ou então digita aqui do lado: eu não vou desistir por nada. Porque essa é a determinação que Deus quer que prevaleça no seu coração, de lutar. Dê o seu melhor por aquilo que você sonha, porque a promessa, ela é valiosa. A promessa de Deus na sua vida, ela é importante, e ela não pode ser trocada por um prato de lentilha, como Esaú fez com Jacó. A promessa de Deus não pode ser vendida por um prato de lentilha. Jacó tinha promessa, Esaú também tinha promessa de seu pai, tinha primogenitura,
Esaú tinha como prioridade e herança ser dono de tudo e ser o precursor da posterioridade de seu pai. E ele vendeu, trocou, desistiu daquilo que era dele por direito de nascença. E Deus está dizendo para alguém que chegou aqui hoje: não entregue aquilo que Deus te deu como herança. Não troque, não desista daquilo que Deus te deu, da promessa. Não troque pelo prato de lentilha. Não troque por causa do cansaço, por causa das ofertas que podem te fazer. Porque o diabo vai tentar destruir, atrapalhar, aniquilar, colocar tropeços no teu caminho e ainda vai dizer assim: se você continuar, você vai pagar o preço. E Deus está dizendo: não se preocupa não, porque sua vida está na mão de Deus. Porque a sua casa está na mão do Deus vivo. Porque a sua família está na mão de um Deus que cuida de você, que cuida do cenário, que cuida da tua família, que cuida dos teus filhos, que cuida da tua parentela, que cuida do teu casamento, que cuida do teu ambiente, cuida do teu lar, cuida dos teus parentes, cuida do teu pai, cuida da tua mãe. E aí, descansa o teu coração, que Deus... Olha, estou todo arrepiado. Deus está cuidando de você hoje. E Ele manda dizer assim: já tem o decreto. Porque o mês de maio reserva grandes coisas. E Deus disse: Samuel, tem 3 decretos que eu vou fazer essa pessoa viver. 3 decretos para a sua vida, para este mês de maio. Deus não tinha falado com você desde o começo do mês que esse ano seria o ano da prosperidade? Deus não falou com você? Se for mentira, não tem problema não, você pode ignorar. Agora, se for verdade, confirma aqui. Porque o ano de 2024 foi um ano de muitas dificuldades para você. O ano de 2024 foi o ano de muitas privações, turbulências. Foi um ano em que você vivenciou muitos altos e baixos, trampos e barrancos. Foi um ano de muitas turbulências. Mas o ano de 2025 foi um ano em que Deus colocou sobre a sua vida palavras proféticas. Liberou sobre você promessas. Promessas essas que você agarrou, que você tomou posse. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o mais interessado que você não viva as promessas de Deus é o próprio diabo. Se tem alguém que não quer que você viva o plano, o projeto e a promessa de Deus, esse alguém é Satanás. E Deus está dizendo hoje: Samuel, chamei essa pessoa para viver grandes promessas, porque já tenho eu decretado. Isaías 55, versículo 8. O profeta escreveu, e Deus falou através da boca do profeta dizendo assim: porque os meus pensamentos não são os teus pensamentos, os meus caminhos não são os seus caminhos, diz o Senhor dos Exércitos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos e os meus pensamentos mais alto que os teus caminhos e do que os teus pensamentos, diz o Senhor dos Exércitos. Então não há por que desistir, não há por que duvidar, não há por que desacreditar da promessa desse Deus que te chamou, da promessa desse Deus que te escolheu. Hoje Deus me trouxe aqui com um único propósito, que é ativar a sua fé e fazer você se levantar com força e coragem. Porque quem te chamou, quem te colocou na caminhada, quem te enviou para esse processo, para esta guerra, foi Deus. Romanos 8, capítulo 28. Capítulo 8, versículo 28, melhor dizendo. Sabemos, porém, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, elas contribuem para o teu bem, para um bem maior, para um propósito lindo, para um propósito grande, estabelecido por Deus para a tua vida, estabelecido por Deus para a tua casa, para você viver. Então hoje,
Papai está falando com você e Ele está dizendo assim: não se turbe o seu coração. Não desanime sua fé. Não baixe a sua cabeça por nada. Não se entregue. Não entregue os pontos. Porque Deus manda dizer para você que vai valer a pena. Cada pancada, cada processo, porque Ele tem decreto para você. Pensamento de Deus. Os caminhos de Deus são maiores do que os teus, porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os caminhos de Deus. E os pensamentos de Deus mais altos do que os teus caminhos e do que os teus pensamentos. Ah, pastor, mas dói. Ah, pastor, mas é complicado. Ah, pastor, mas é dolorido, é cansativo. E Deus está dizendo: e quem disse para você que seria fácil? Deus nunca prometeu que seria fácil. Deus prometeu que seria prazeroso e que valeria a pena viver aquilo que Deus projetou. Deus prometeu que iria valer a pena conquistar, chegar longe e viver cada projeto, cada promessa que Deus, o teu Pai, Ele estabeleceu para a sua vida. Primeiro decreto, Deus manda dizer que você vai viver. Escute com muita atenção hoje. O primeiro decreto de Deus é um decreto de honraria. Deus está dizendo: estou decretando hoje que todas as palavras, todas as humilhações cairão por terra sobre a sua vida. Preste bastante atenção, porque Deus está dizendo hoje: de um por um vão começar a te procurar. De um por um vão começar a te procurar. Deus já decretou hoje que tem gente que vai te procurar. A feiticeira, o fofoqueiro, o invejoso, o caluniador vão começar a te procurar de um por um, para pedir perdão, para pedir emprestado, para pedir conselho, porque até hoje você tem corrido, chorado, batido na porta, clamado, pedido emprestado, tem se humilhado, mas Deus está dizendo: eu vou começar a ter um particular com cada um e vou começar a tocar, a cobrar, a tratar com cada um, de forma que vão começar. Escute, porque Deus vai se revelar em sonhos, vai se apresentar, vai dar visão. Deus vai usar pessoas para falar com eles, e Deus está dizendo assim: ou eles se arrependem, que é a forma como Deus vai tratar, e vai dizer para eles: ou se arrependem, ou se preparem para sofrer a consequência. Eu vejo Deus te honrando, porque o decreto de Deus é de honraria com relação às maldições, às perseguições e a tudo que fizeram contra você, porque o Senhor teu Deus é o Deus de justiça. E o decreto de Deus hoje é decreto de justiça e de honraria para a sua vida. Porque quem recolheu as mãos, porque quem fechou a mão para você e cruzou os braços, dessa vez vai ter que estender a mão para pegar na tua, para pedir perdão, apertar na tua mão e dizer: eu preciso de você. Vão te procurar para pedir ajuda, para pedir conselho, para pedir oração e até para pedir emprestado, porque vão ver a forma como Deus vai tratar para abençoar e trazer prosperidade para a sua vida. Deus está dizendo: é decreto de honraria em detrimento a você. Então não se preocupa não. Não se preocupe. O segundo decreto, Deus manda dizer que é um decreto em que o Senhor, Ele está tirando do papel um projeto, porque é um decreto sobre projeto que Deus tem projetado para a tua vida. E eu já vou logo dizer para você: se você tiver com aquela anotação ainda, porque tem gente que chegou aqui, que Deus me disse: Samuel, tem uma pessoa que chegou aqui que anotou, tem um caderninho com anotação, tem folha lá com projeto, com sonho, com plano anotado, que talvez você pegou, colocou no guarda-roupa, escondeu, deixou lá reservado, guardado.
E papai está dizendo hoje, vá lá, pegue no guarda-roupa, tire de lá, pegue, desfaça, ore e traga, leia e profetize que cada projeto lá Deus vai realizar. Porque Deus está decretando que os projetos esquecidos, projetos travados e projetos que até você desanimou, Deus vai realizar. Deus está falando hoje para você, se prepare, porque você vai viver projetos. Projetos que Deus vai colocar na tua mão, que você vai dizer assim, meu Deus, o que é isso? Eu vejo Deus colocando projetos na tua vida que vai servir de ajuda para muitos necessitados. Eu vejo Deus colocando projeto na tua vida que vai abençoar muito a tua família. E Deus está dizendo assim, se prepare para gerenciar, administrar e cuidar de projetos que Deus fará você viver. Projetos que você nunca imaginou que poderiam viver, mas que vão sair da folha, vão sair do papel, vão sair da tua mente e vão começar a ser posto em prática, porque Deus já decretou. Projetos que vão trazer prosperidade, que vão trazer, como é que eu posso dizer? Um diferencial para a tua vida ao ponto de muita gente começar a ver você de forma diferente. Porque o teu nome vai ser divulgado. Eu vejo o teu nome sendo citado na cidade em que você mora como alguém que deu a volta por cima. E o terceiro decreto de Deus. Escute, olhe para mim. Papai está falando hoje com alguém que chegou aqui. O terceiro projeto, decreto de Deus, o Senhor manda dizer, é uma porção dobrada da unção dele sobre a tua vida. Deus decretou hoje que ele ministra sobre você uma unção de renovo para a tua vida. Deus está dizendo hoje, eu sou o Senhor, que estou liberando sobre você uma unção nova. Tem alguém que chegou aqui hoje que Deus está dizendo assim, vou revestir você com a minha unção, porque já decretei um renovo para a tua vida. Um renovo espiritual aonde você vai viver, vai experimentar um novo, um mistério, a promessa, a alegria, o fortalecimento. Deus está dizendo, se prepare, porque tem mistério de Deus para a sua vida a partir de hoje. Tem mistério de Deus para você viver. E não tem quem impeça. Porque depois que Deus derramar essa unção sobre a tua vida, e o Senhor manda dizer assim, é uma unção de renovo que Deus vai fazer. É um fortalecimento espiritual. Porque já faz tempo que o diabo tem dito assim, vou destruir, vou aniquilar, vou desanimar. E hoje Deus me trouxe aqui para orar, para profetizar. Escute, já coloca o teu nome, o pedido de oração. Quem puder, já deixe salvo, porque você vai voltar para agradecer. Eu quero orar agora pelo Salmo 91. Presta atenção, olhe para cá. Abre o teu coração, ora junto comigo, Pai. Está aqui o teu servo, Senhor, está aqui a tua filha. Só quem chegou aqui crendo, Senhor, passando por processo, sabe o quanto é forte, o quanto é importante uma mensagem como essa. E hoje eu oro, Senhor, pelo Salmo 91. Que o Senhor me deu autoridade na tua palavra para orar pelo livramento, pela cura e proteção. Porque o Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Deus meu refúgio, minha fortaleza, Deus meu, pois ele me livrará dos laços do passarinheiro, da peste perniciosa me cobrirá com suas penas, debaixo das suas asas estarei seguro. A sua verdade é escura e proteção, que não permitirá com que o espanto noturno, com que a peste que se propaga durante o dia, a mortandade que assola ao meio-dia, Senhor, a peste na escuridão. 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na tua tenda, porque aos anjos dará ordem a teu respeito para te guardar e para te livrar.
para que não tropece em nenhuma pedra do caminho. Eu quero declarar hoje cura. Eu quero declarar hoje quebra de maldição. Eu quero declarar hoje, na autoridade que há no nome do Senhor Jesus, livramento. Que o Senhor está livrando a tua casa das pragas, da peste, do laço, do mal. Está protegendo e curando a tua família. E está hoje, em nome do Senhor Jesus, quebrando toda a maldição e praga que lançaram. Porque existe uma proteção pairando sobre a tua vida hoje. Existe uma proteção divina sobre a tua casa hoje. Você toma posse. Só quem puder, deixa um mimo. Eu gostei demais, abençoe a obra do Senhor. Escute, eu quero lançar um desafio para quem está aqui hoje. Manda essa mensagem para mais corações. Já ativa o sininho, se inscreve e nos siga.